Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 17 de agosto de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da Prominas. Estamos aqui hoje às 20 horas e 52 minutos, já com a gravação em andamento deste nosso encontro. Reforçando a todos aqui presentes que essa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente estarei disponibilizando para vocês no nosso meio de comunicação institucional. Tá bom? Agradeço a cada um de vocês que aqui estão ao vivo. Muito obrigado mesmo, a participação e a presença de cada um de vocês é fundamental nessa nossa jornada, tá bom, pessoal? E hoje, agora, nós vamos seguir, inclusive, a aula que nós tivemos há poucos momentos antes de iniciarmos esta. Nos dois primeiros horários, nós falamos sobre o despacho da petição inicial e os casos de indeferimento de petição inicial. Agora, como eu combinei com vocês no final do nosso último encontro, eu vou iniciar fazendo análise sobre a improcedência liminar do pedido e vamos fazer uma diferenciação entre improcedência liminar do pedido e indeferimento de petição inicial, e aí iremos passar para as tratativas acerca do pedido, tá bom? Conforme também já comunicado a vocês anteriormente, pessoal, este encontro nosso já tem um material de apoio, que é o material do encontro 4, que hoje de manhã, como ainda não estou vinculado no nosso pincel atômico e no Mentor Web, eu ainda não estou vinculado às disciplinas desse semestre, acredito que ainda essa semana estarei lá vinculado, e aí facilitará a disponibilização de material para vocês no pincel atômico, mas, enquanto isso ainda não aconteceu hoje, eu encaminhei para vocês via WhatsApp no nosso grupo, que foi criado especialmente para a nossa disciplina ao longo desse semestre, já está lá para vocês um material de apoio desse encontro 4, tá bom? É o que eu falo com vocês, eu gosto sempre de colocar a letra da lei, de vez em quando eu coloco alguns textos, casos, porque é importante para todos vocês, como operadores do direito como um todo, estarem habituados, estarem ambientados à leitura da letra da lei, o que verdadeiramente é muito importante, é necessário nessa nossa caminhada como aplicadores, estudantes do direito como um todo. Tá bom? Maravilha, então. Primeira análise que nós vamos fazer, então, é sobre as questões que geram a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar no pedido, pessoal, ela é diferente, como já começamos a tratar no nosso encontro passado, final dele, é diferente do indeferimento da petição inicial. Aqui, verdadeiramente, já coloco para vocês aí no nosso chat, o artigo 332 do CPC, o caput dele, que fala que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da ação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, e aí traz para a gente 4 situações. Primeira delas, quando estiver indo contra um enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. O que quer dizer esse primeiro inciso? Vamos imaginar que eu inicio uma ação e quando o juiz vai analisar toda a questão, ele nota que o que eu estou, por exemplo, ali questionando, o que eu estou ali buscando o Poder Judiciário para ter uma resposta sobre aquela situação, verdadeiramente é algo que vai de encontro à súmula do STF ou súmula do STJ. Primeira grande pergunta: o que é súmula? O senhor sabe? Me fale aí, você sabe o que é súmula?
Fala aí no chat, eu quero saber. Alguém sabe? A súmula, só para que a gente consiga entender. A súmula é um registro que os tribunais superiores fazem de uma forma de interpretação que é pacífica, que é majoritária, adotada por um tribunal. Existem os tribunais superiores no Brasil, que são, por exemplo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, STM, Superior Tribunal Militar, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o próprio, lá da quarta instância, STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Aqui, para a nossa aula, vai ser mais importante tanto o STF em quarta instância, quanto o STJ em terceira instância, porque são os tribunais que podem, eventualmente, numa caminhada dos tribunais hierarquicamente, vir a analisar conteúdos da matéria e processo civil como um todo. E aí, pessoal, uma questão é importante. O que são as súmulas? Os tribunais, quando eles começam a fazer julgamentos acerca de um assunto que se aproxima, um assunto de relevância, um assunto que envolve uma situação que gera uma repercussão na sociedade maior como um todo, o que acontece? Aquele tribunal superior, e aqui mais especial para a nossa matéria, o STJ e o STF, cria uma súmula, e se aquela matéria que ali está sendo questionada dentro do processo estiver indo contra uma súmula do STJ e STF, ali o juiz já pode, claro, se não houver a necessidade de uma fase instrutória, uma fase de produção de provas, ele já pode ali mesmo gerar o julgamento entendendo pela improcedência liminar do pedido. Ou seja, o pedido não pode ser analisado uma vez que aquela situação ali já é sumulada, os tribunais já fizeram uma análise detalhada, pormenorizada acerca daquela questão e já tem um entendimento que é contrário àquele pedido que está sendo feito. Até se a gente imaginar, se a gente pensar em princípios que norteiam um processo como um todo, lembram do princípio da economia processual, o princípio da celeridade? Vem exatamente com esse objetivo aqui, de dar a resposta do Poder Judiciário de forma rápida. Evitar que se tenha toda uma caminhada processual para lá no final virar e falar, ó, lá nos tribunais superiores já se entendia de forma contrária. Então, quando já existe uma súmula do STF ou do STJ, o seu caso, se tiver indo de encontro àquela súmula, vai ser julgado improcedente o pedido liminarmente. Tá bom? Maravilha. Segunda situação que pode ocasionar a decisão, a sentença de improcedência liminar do pedido. Acabei de colocar aí na tela para vocês. Quando o pedido contrariar um acórdão que tiver sido proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Nessa situação, os recursos repetitivos, quando existe um número grande de demandas que tratam acerca do mesmo conteúdo, em alguns momentos se utiliza de um incidente que é uma novidade do próprio Código de Processo Civil de 2015, para que se resolva aqueles recursos repetitivos de uma vez só e que aquela análise, aquela decisão ali do tribunal, ela venha a ser aplicada nos outros casos que se assemelham àquela situação que ali foi analisada. E se eu estou com um pedido que está indo de encontro, a um acordo, seja do STF ou do STJ, que julga esse recurso repetitivo, o juiz, ao analisar aquele meu caso, ele irá julgar improcedente liminarmente o meu pedido. A terceira hipótese, que está prevista lá no artigo 332, está aí para vocês. No que diz respeito ao inciso terceiro, fala que quando o pedido estiver contrariando o entendimento firmado, incidente de demandas repetitivas ou de assunção de competência, também será julgado improcedente liminarmente o pedido. Situações que se assemelham bastante. Causas que vão chegando no Poder Judiciário com a mesma situação, com o mesmo questionamento, vem ser analisado.
E, além disso, a quarta situação que gera a improcedência liminar do pedido, já está na tela do chat para vocês, é quando o pedido estiver indo contra um enunciado de súmula de um Tribunal de Justiça sobre direito local. Tem uma súmula no Tribunal de Justiça, por exemplo, de Minas Gerais, falando determinado assunto, e o seu pedido, o seu processo, ele vai de encontro a essa súmula. No que diz respeito aqui a essa situação, o juiz, ao analisar aquele caso concreto, vai gerar a sentença, melhor dizendo, com a improcedência liminar do seu pedido. Só que lá no artigo 332, nós ainda temos algumas observações que devem ser feitas lá nos seus parágrafos. O primeiro deles, que já está aí com vocês na telinha, o parágrafo primeiro, fala para a gente que nessa situação, o juiz ele pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo também, aí eu quero que coloque o asterisco, grife isso, quando ele verifique a ocorrência de decadência ou prescrição. Vamos dar um exemplo. O juiz foi analisar minha causa, mas ele, ao analisar rapidamente, vamos imaginar, uma cobrança em regra, vamos imaginar um prazo maior, teria 5 anos para ser cobrada judicialmente. Vamos imaginar isso. E aí, o Emanuel está querendo cobrar uma dívida que eu tenho com ele em cheque, que eu dei o cheque para ele, ele entrou com o cheque a primeira vez há 10 anos atrás. Em regra geral, já ocorreu o quê, pessoal? A prescrição em relação àquela situação que ali o Emanuel eventualmente quer solicitar uma resposta do Poder Judiciário. Se na hora que o Emanuel distribui a ação, o juiz já bate o olho e vê, ué, calma aí, Emanuel, você esperou 10 anos, tinha 5 para fazer, sua situação está prescrita. Quando o juiz ele nota que existe decadência ou prescrição, o parágrafo 1º informa que também ele poderá dar a sentença liminarmente julgando improcedente aquele pedido. Tá bom? No que diz respeito à questão que envolve essa sentença de improcedência liminar, se não tiver recurso de apelação, o réu vai ser intimado para ficar sabendo aqui do trânsito em julgado dessa decisão dele, tá bom? E é isso que está, inclusive, no artigo 241, que fala que quando transita-se em julgado um processo, o réu tem que ser citado para que ele tenha uma resposta do julgamento deste caso, tá bom? E é importante se falar sobre isso porque ele vai ter o conhecimento só depois, uma vez que a improcedência, quando ela é liminar do pedido, ela acontece antes mesmo da citação do réu. Então, o réu só recebe a informação que foi julgado esse processo depois que já teve a sentença de improcedência liminar do pedido e o autor, ele opte por não recorrer daquele caso. Tá bom? Maravilha. Só que não termina aí, não. Porque o artigo 332 vem com uma outra observação, lá no parágrafo 3º, falando que se for feita a apelação, por exemplo, meu caso foi julgado improcedente de forma liminar. Meu pedido foi julgado improcedente liminarmente. Eu posso recorrer com apelação, e na apelação, o juiz vai ter o prazo de 5 dias para se retratar. Isso também tem na questão que nós falamos no final do nosso último encontro, nos 2 primeiros horários, antes destes, que naquele caso de indeferimento da petição inicial, também, quando é feita a apelação, existe a possibilidade do juiz, caso queira, caso entenda necessário e acolha, por óbvio, as alegações que ali são feitas pelo recorrente, o juiz pode utilizar dos primeiros 5 dias para se retratar. Tá bom? Em relação a essa retratação, o parágrafo 4º deixa claro. Se o juiz optar por se retratar, voltar atrás e falar, realmente não é uma situação que gera improcedência liminar do pedido, o que o juiz vai fazer? Vai determinar o prosseguimento do feito.
mandando-se fazer a citação do réu para o processo ter continuidade. Se o juiz não se retratar da decisão que ocasionou a improcedência liminar do pedido, ou seja, não, está errado, realmente é improcedência, não vou mudar minha decisão. Nessa situação, o juiz vai determinar a citação do réu para vir aqui no prazo de 15 dias fazer a contrarrazão à apelação. Mais uma vez, coloca um asterisco nisso. Isso é pegadinha, e eu não quero que vocês caiam em pegadinha, tá bom? Coloquem assim, cuidado. Por que isso é importante, pessoal? Porque vai depender muito do que o juiz vai fazer. Fez a apelação, julgou improcedente liminarmente o pedido. Aí imagina eu sou a parte que teve o pedido julgado improcedente liminarmente, não concordo com aquela situação, não concordo com aquela decisão que foi colocada pelo juiz no meu caso, e faço o recurso de apelação. Os primeiros 5 dias, o juiz vai ter um prazo para se retratar. E a pegadinha vai depender do que vai acontecer a depender dessa retratação. Se eu, como juiz, entendo que eu devo me retratar, voltar atrás na minha decisão e mudar o entendimento que eu tive, maravilha. Se eu opto por me retratar, eu, como juiz, tenho que mandar citar o réu para o processo ter continuidade. Aí vai ter audiência de conciliação e mediação nos casos que for possível. Aí eu vou mandar o réu, caso queira se manifestar através de uma contestação, de uma reconvenção que ele quiser, da forma que ele quiser, e aí o processo vai seguir. Isso é o que está na hipótese em que eu, como juiz, venho a me retratar da decisão que eu proferi. Mas, se eu não me retratar, se eu não concordo em voltar atrás e mudar minha decisão, que gerou a improcedência eliminada do pedido, eu vou mandar citar o réu, mas não para se defender da petição inicial, mas sim para fazer as contrarrazões da apelação, para se manifestar da apelação que foi feita pelo réu, pelo autor, que agora, quando faz o recurso, é o recorrente. Ah, Eduardo, mas então o réu, ele não vai se manifestar da petição inicial? Somente se manifestará da petição inicial caso este recurso for acolhido pelo Tribunal de Justiça e voltar para a primeira instância caminhar o processo normalmente. Se lá na segunda instância eles negarem o recurso, falando que o juiz está certo, aquilo é uma situação de improcedência eliminada do pedido, o réu não vai fazer defesa, uma vez que já não vai mais ter o que se defender. Tranquilo? E isso é importante de se falar, é importante colocar um asterisco, porque caem pegadinhas nesse sentido, e eu não quero que vocês, em hipótese alguma, caiam nesse tipo de pegadinha, que não é isso que a gente vai querer que aconteça uma vez. Eu quero todo mundo aqui preparado para a vida aí, seja aplicando direito, seja em provas de faculdade, ou mesmo em provas de concursos públicos, que é o que vocês, quando a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a aula, nós tratamos que seria um interesse de alguns aqui, o que é um interesse de várias pessoas também, até pela busca por uma estabilidade, melhor dizendo, financeira, uma tranquilidade na vida profissional no que diz respeito à carreira, coisas que você não encontra em um primeiro momento, rapidamente, uma carreira liberal, autônoma, como, por exemplo, de advogado privado, tá bom? Mas a advocacia, eu já falo para todo mundo, dá para vencer na vida, dá dinheiro, só que tem que trabalhar como qualquer coisa na vida, tem que trabalhar muito, tem que dedicar, é assim na vida. É o que eu costumo falar com os alunos. Uma frase que eu usei de Albert Einstein que eu acho interessantíssima, que o único local onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Simples assim. Por quê? Porque na nossa vida, em regra geral, independente do que você for escolher, para a sua caminhada, vai ter dificuldades, vai ter trabalho, e é isso que você tem que fazer, encará-los, dedicar, e os resultados eles vão acontecendo. Mas voltando agora para a nossa caminhada.
Em relação à improcedência liminar do pedido, qual a diferença? Anotem assim. O indeferimento da petição inicial, que foi matéria que nós tratamos na aula dos 2 primeiros horários de hoje, a que antecedeu a este nosso encontro, existe alguma falha na estrutura do processo ou na petição inicial que impossibilita a continuidade. Então, a falha é uma falha processual, um erro ao longo da elaboração do processo que impossibilita uma caminhada daquele processo. A Jéssica pediu para falar mais devagar. Vou falar assim, meu amigo. Pode deixar que eu falo aqui. O que acontece? No caso do indeferimento da petição inicial, que foi o que a gente começou a falar, que a gente falou nos 2 primeiros encontros, quando ela acontece é quando existe uma falha dentro do processo, um defeito. E o juiz, ele não vai estar ali indeferindo em regra geral, falando que você não tem direito àquilo, ou não é direito, ou não está previsto na lei. Não é isso. Ele só fala assim, olha, houve uma falha, houve um defeito no seu processo que impossibilita que ele continue. Em regra geral, nas situações que a gente falou sobre o indeferimento da petição inicial, existe uma falha. Mas quando o juiz se manifesta, ele não está falando assim, você não tem direito. Em regra, não é isso. Ele só está falando, teve uma falha e por isso o processo não vai seguir. Em relação à improcedência liminar do pedido, é ainda mais pesado. Por quê? Na improcedência liminar do pedido, o juiz ele está analisando seu caso. Ele vê que não precisa mais produzir provas, não tem que fazer prova testemunhal, não tem perícia, aquilo ali já basta para ele analisar o caso, e é tão grave a falha que o pedido seu não vai ser aceito. Então, no caso da improcedência liminar do pedido, são situações com peso ainda maior, porque nessas hipóteses aqui elencadas no artigo 332, seus incisos e seus parágrafos, eu estou deixando claro que o juiz analisou o caso e, analisando detalhadamente o caso, ele vislumbra que se enquadra em alguma dessas hipóteses aqui do artigo 332, e por conta disso, o pedido não tem possibilidade de ser concedido. Então, enquanto no indeferimento de uma petição inicial a falha é um defeito dentro do processo, faltou juntar uma prova, faltou de falar que estava atuando em causa própria e é advogado, a petição é inepta, errou a legitimidade, falta interesse de agir, entendem que são situações que são falhas, são defeitos, mas do processo. Enquanto na improcedência liminar do pedido, eu estou deixando claro que é mais pesado ainda. Por quê? Porque o seu pedido que você quer não pode ser concedido. É simples assim. Por quê? Porque já tem um entendimento dos tribunais normalmente acerca daquela situação, ou na hipótese que está aí para a gente no parágrafo 1º do artigo 331, perdão, 31 não, 332, quando o juiz ele vislumbra uma situação de ocorrência de prescrição e decadência. Então, aí, o juiz está analisando claramente o seu caso e, mesmo assim, negando o pedido. Tá bom? Maravilha. Pergunto para vocês, entendemos essa questão que envolve a improcedência liminar do pedido e essa diferença que existe entre improcedência liminar do pedido e indeferimento da petição inicial? Me fale aí no chat, pode falar. Diferença para mim poder escrever? Coloca assim, Priscila, que no caso do indeferimento da petição inicial, existem falhas/defeitos que impossibilitam, vou repetir, indeferimento da petição inicial. Existem falhas/defeitos que impossibilitam a caminhada processual.
Ponto. Em relação aos casos de improcedência liminar do pedido, anotem assim. O pedido não pode ser concedido. O pedido não pode ser concedido por determinação. Por determinação jurisprudencial. Por determinação jurisprudencial e barra ou legal. E ou legal. Só para vocês entenderem o que seria isso na prática. Presta atenção. Vamos imaginar que eu distribuí uma ação, e a ação, aquela ação do carro, vocês lembram que eu falei de um acidente de carro, vamos imaginar que a Priscila perguntou, ela bateu no carro da Camila aqui, da Camila Lopes que está aqui, bateu no carro dela, e a Priscila ajuizou a ação na primeira vez contra a Jéssica, que era amiga de Camila, não tinha nada a ver com o carro. Nós vimos que essa situação, quando há manifestamente uma ilegitimidade de parte, isso gera um indeferimento da petição inicial. Aí vamos imaginar que o juiz, ele virou e falou, Priscila, você ajuizou uma ação contra a Jéssica. Jéssica não tem nada a ver com o caso. Então, eu indefiro a petição inicial. Aí a Priscila pega e ela entende que realmente não era a Jéssica, quem tinha que estar lá era a Camila. Ela pega a mesma petição e faz contra a Camila. Olha que interessante, ela corrigiu o erro. Ela vai conseguir ajuizar a ação e a ação vai seguir. Então, nas situações que geram indeferimento da petição inicial, se eventualmente você conseguir corrigir o erro e novamente iniciar a ação, o tribunal, o Poder Judiciário vai analisar e seu caso vai andar. Diferente das situações de improcedência liminar do pedido. Por quê? Porque na improcedência, a falha está no pedido. O que você está pedindo não pode ser concedido. Por quê? Porque os tribunais já entenderam isso de forma pacífica. Então, não vamos perder tempo. O seu caso não vai continuar. Consegue entender? Priscila, você que pediu para falar, para copiar, conseguiu pegar? Conseguiu ficar claro para você? E para todos aí da sala? Consegui sim, professor. E essa divisão ficou clara para vocês, né? Sobre essa questão, dando esse exemplo, ficou claro tudo certinho? Vem aqui, falar aqui. Sim. Ok, maravilha. Perfeito, então. Então, vamos seguir na nossa caminhada, falando sobre procedência liminar do pedido, mas agora eu quero falar de outra situação. Que situação seria essa? O pedido. Ué, quando a gente pega a petição inicial, o artigo 319, lá no inciso 4º do 319, como um dos requisitos essenciais da petição, obrigatórios da petição inicial, está lá para a gente o pedido com as suas especificações. Eduardo, o que fala para a gente nesta situação sobre o pedido e o pedido dentro da petição inicial? Ele é importante demais. Eu quero já que vocês anotem uma grande observação, muito importante mesmo. Costumo brincar que aí vocês podem colocar, dada a importância, um símbolo do galo aí do lado, de tão importante que é. Tá vendo? É o que eu falei com vocês. Mais uma mensagem subliminar para vocês descobrirem qual é o time que eu torço. Tá bom? Bem subliminar, né, pessoal? Então, coloquem o asterisco mesmo, coloca aí atenção, cuidado, coloca aí sangue de Jesus tem poder, escreva assim. O pedido
limita o pedido, limita a atuação jurisdicional do Estado. Vou repetir. O pedido limita a atuação jurisdicional do Estado. O pedido limita a atuação jurisdicional do Estado. Ou seja, tenho que ter muito cuidado quando vou fazer um pedido. Por quê? Porque o juiz, ele, ao analisar o meu caso concreto, ele estará limitado pelo pedido que eu fiz. Eduardo, isso é importante de saber? Claro que é. Por quê? Se você não faz um pedido com muita atenção, com muito cuidado, o juiz, ele pode até entender o que você está solicitando e mesmo assim não vir a conceder da forma que você quer. Isso é muito sério, pessoal. Isso acarreta problemas dentro da petição, que, a depender daquela situação, se o juiz, por exemplo, dá uma decisão que foge do que está sendo pedido, aquela sentença ela pode ser citra petita, ultra petita, extra petita, mas são assuntos e questões que eu vou falar em outro momento oportuno com vocês, combinado? Mas só para entender, neste momento, nós temos com o pedido uma forma de limitação, amarra da atuação do Poder Judiciário. O juiz, o tribunal, que vai analisar o meu caso concreto, que estou levando ali ao Poder Judiciário, ele vai estar limitado com relação ao que eu fiz o pedido. Combinado? Show de bola, então. E aí, pessoal, para começarmos a falar sobre pedido, nós temos que ir no Código de Processo Civil, lá no artigo 322, mas para a gente não perder tanto tempo, já está aí na telinha para vocês no chat. Nós estamos ficando chique nesse negócio, a gente fala e já joga aqui. E aí, no artigo 322, no seu caput, fala para a gente, inicia já deixando claro, o pedido deve ser certo. Meu Deus. O que quer dizer isso? Anotem assim, a regra é que o pedido tem que ser certo. Então, puxa uma setinha aí e escrevam. Regra é que os pedidos devem ser certos. Tranquilo? Então, é isso que já começa falando, que está aí na telinha para vocês no chat, que o pedido, em regra, deve ser certo. E dentro dessa busca por uma certeza, o parágrafo 1º do artigo 322, também está aí na tela, fala para a gente que nessa certeza que você tem que deixar aqui para a gente, tem que já estar incluído juros, correção monetária, qual o valor que você entende pela questão dos honorários sucumbenciais, tudo tem que estar claro dentro do seu pedido, tá bom? E em relação à questão que envolve o seu pedido, o parágrafo 2º, que aí está na tela, o parágrafo 2º do artigo 322, fala para a gente que a interpretação do pedido ela vai ser analisada verificando as questões que envolvem o processo e também o princípio da boa-fé. Então, nós vamos ter muita cautela, verificar o seu pedido para interpretá-lo, o juiz, o tribunal vai analisar, se pautando na boa-fé, se pautando nas questões que existem ali expostas dentro do processo. Maravilha. Então, já começamos falando, entendendo que o pedido ele tem que ser certo, tem que ser claro, vamos assim por dizer. Em relação a esta regra, nós vamos continuando caminhando, e eu quero falar de uma situação específica. Eduardo, e se o meu pedido ele envolver
uma obrigação que é paga ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo? Um contrato que é pago em 12 vezes. Ou mesmo a questão que envolve pensão alimentícia, que vai ser por um tempo maior, todos os meses. Olha que interessante, coloquei na tela para vocês. O artigo 323 do CPC fala assim para a gente. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestação sucessiva, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, e serão incluídas, por óbvio, na condenação, enquanto durarem a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Pessoal, isso é muito sério. Então, em relação ao pedido, o 322 fala que ele tem que ser certo, e em relação lá no 323, fala que quando é prestação sucessiva, já está englobado no pedido e vai ser analisado pelo juiz, pelo tribunal, quando vier a ter que decidir esse caso. Só que eu quero agora que tenha uma atenção redobrada. Porque quando a gente lê rápido, a gente até confunde o artigo 322 com o artigo 324. No 322, fala que o pedido ele tem que ser certo. O que é um pedido certo? O que é, pessoal? O pedido certo é aquele que é feito de forma expressa, com precisão, com conteúdo explícito. O que é um pedido, o pedido certo? É aquele que eu falei claramente o que eu quero. Tá bom? Maravilha. Se você vai lá no artigo 322, é o que está para a gente. O pedido deve ser certo. Só que lá no 324, coloca aí na tela agora, coloquei já, fala para a gente que o pedido deve ser determinado. Meu Deus. E aí? O que seria um pedido determinado? Meus amigos, o pedido determinado é aquele em que eu claramente individualizo o que eu quero. Por exemplo, Eduardo, o pedido é certo. O que seria um pedido certo? Está lá expresso, escrevi. O pedido é um dano moral. E o que seria esse determinado? Vamos lá quantificar um dano moral em 20 mil reais. O pedido, então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, certo e determinado. Tem que ter essas duas características, que são fundamentais. Pessoal, isso é importante? Muito. São 2 requisitos que vocês têm que anotar aí para não esquecer. E escrevam assim: esta é a regra. O pedido tem que ser certo e determinado. Maravilha. Pergunta: vocês acham que no Brasil, pelo que vocês conhecem, existe alguma exceção em que o pedido não precisa ser determinado? O que vocês acham? No direito, tudo que a gente vai conversar, a gente brinca assim que qualquer pergunta que a gente faz, o aluno responde, depende, aí você fala, parabéns, tá certo, porque 99% das situações você pode responder assim no direito, depende. Ah, tal coisa, depende. O aluno nem está sabendo, mas ele fala assim, depende. Depende de quê? De alguma coisa, só não sei o que é. Mas depende. Brincadeiras à parte, pessoal, em relação a esse pedido determinado, essa é a regra. Só que lá no parágrafo primeiro vem falar da possibilidade da exceção. As situações em que é lícito se fazer pedidos genéricos. É o que está lá no artigo 324, inciso 1º, 2º e 3º da lei. Vamos lá. Primeira situação em que é permitido se fazer um pedido genérico. Vamos lá. Qual que é? Nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. Então, a primeira situação são aquelas ações universais
em que o autor da ação ele não consegue individualizar os bens demandados. E o que seria? Uma situação em que você tem, por exemplo, uma dificuldade de fazer essa individualização em relação às ações universais. Tranquilo? Por exemplo, questões que envolvem ações de herança, discutindo, por exemplo, e que não consegue se fazer uma análise individualizada do que é realmente cada questão ali, dos bens demandados, se faz um pedido genérico mais rápido e claro, tá bom? Essa é a primeira situação em que é lícito se fazer um pedido genérico. A segunda situação, tá aí na telinha para vocês, também é permitido se fazer um pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Eduardo, o que é que seria um exemplo de uma situação dessa? Imaginem que acontece um acidente de trânsito. Vamos imaginar, a Jana veio com o carro, vocês viram que eu falei muito de acidente, sangue de Jesus tem poder, vamos rezar depois da aula para não ter acidente nenhum, mas é só para a gente simplificar e ficar claro. Vamos imaginar que eu estou andando na rua, a Jana veio com o carro, não me viu, pá, me atropelou. E aí eu ajuizo a ação pedindo dano moral, dano material, e entre um dos danos que eu peço, eu quero que a Jana pague todo o meu tratamento. Mas imagine que o tratamento deve ser feito por 5 anos, porque o acidente foi gravíssimo. E aí, qual que é o valor? E aí? Vai depender. Por quê? Vai depender do que eu vou ter que fazer, reabilitação, vou ter que ter fisioterapeuta, vou ter que ter médico, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que tomar medicamento, o que eu vou ter que fazer, o que eu não vou ter que fazer, qual que é as questões que eu vou ter que fazer, de que forma. Entende que essa é uma situação em que, quando eu busco o Poder Judiciário, eu não consigo determinar claramente e inicialmente quais são as consequências daquela situação que me gerou a necessidade de ter o processo. É muito claro essa situação quando se busca pagamentos, por exemplo, de tratamentos que são ocasionados através de acidentes, e você ainda não consegue, com certeza, saber o valor daquele tratamento inteiro. Aí você pede o tratamento de uma forma genérica em relação à lei, o inciso 2º aí do parágrafo 1º do artigo 324, garante essa possibilidade. E a terceira situação, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu, o Eduardo. Que caso seria esse? Seria uma situação em que, por exemplo, o réu ele necessita realizar uma determinada atitude para que a gente consiga individualizar qual seria o valor claro e indiscutível daquela busca do Poder Judiciário na minha forma de atuar. Eduardo, e por que isso é importante de ser ressaltado? Porque essa terceira hipótese, ela permite que eu tenha que aguardar uma atuação do réu para fazer algo. Pessoal, e aí? No que diz respeito a essa situação, um exemplo claro que a lei, que a doutrina em si coloca para a gente, de uma ação que você não consegue individualizar, mas depende de uma atuação do réu, anota aí um exemplo que a doutrina bate muito o pé, ação de prestação de contas. Anota aí, ação de prestação de contas. A lei determina, a doutrina nos fala que em relação a o pedido, nessa terceira situação, quando eu preciso de uma atuação do réu e ele não faz, o pedido se permite que ele seja genérico. Tranquilo? Porque na prestação de contas eu não sei nem qual que é o valor, porque a ação é exatamente para que eu venha saber de alguma questão, de algum valor, de alguma conta que está sendo ali prestada. Então, por conta disso, nessa terceira situação, inciso terceiro
do parágrafo 1º do artigo 324, também é lícito ali se fazer o pedido genérico. Lá no 324, para fechá-lo, o 324, só um asterisco no parágrafo 2º que fala que o disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Reconvenção não vamos tratar agora, teremos aula específica para tratar disso, é uma das formas de respostas do réu. A reconvenção é um contra-ataque, mas isso nós vamos ver em outro momento. Tá vendo que aqui nós somos igual novela mesmo, né, gente? Toda hora, isso é depois, isso é depois. E quando que é esse depois? Não sei, nós vamos ver, tem que assistir toda a aula, e na hora que você tomar um susto, a gente vai estar lá falando sobre ela, tá bom? Brincadeiras, pessoal, eu gosto de brincar muito na aula para a gente ir construindo esse conhecimento de forma conjunta, de uma forma que seja mais interessante, prática, com exemplos, para que vocês consigam verdadeiramente tirar o máximo conteúdo, absorver ao máximo essa nossa matéria, tá bom? Maravilha, então. Mas para a gente conseguir saber se estamos caminhando juntos, eu preciso do feedback seus. Todo mundo está conseguindo entender? Está ficando claro ou ficou com alguma dúvida? Podemos continuar, pessoal? Podemos seguir? Estou vendo aqui, a Jéssica respondeu que sim. Se vocês, qualquer um tiver dúvida, por óbvio que podem ligar o microfone ou mandar aqui mesmo no nosso chat, combinado? Emanuel também falou que sim, fico muito feliz, então vamos continuar falando sobre pedido, tá bom? Vamos lá seguir, vamos começar a falar de um outro artigo, tá bom? Aqui a Camila falou que está tranquilo, o John, a Jana falou que por mim pode seguir, então estamos todos juntos, tá bom? Vamos seguindo então. Artigo 325. Fala para a gente sobre pedido alternativo. Vamos lá. O que o artigo 325 fala para a gente? O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. E aí, no parágrafo único do artigo 325, acabo de colocar para vocês, fala que quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. O que é o pedido alternativo? É quando você pede ao juiz para que o réu faça uma situação ou outra. Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho um contrato em vigor, vou ver aqui, com a Priscila. Eu e a Priscila estamos aqui e temos um contrato. E no contrato fala assim, que eu vou montar um carro fazendo uma verdadeira réplica de um carro dos anos 70, e aí vou fazer tudo isso, mas se eu não entregar para a Priscila esse carro, estou dando um exemplo aqui de uma obrigação de fazer esse serviço, de fazer essa montagem desse produto, eu sou obrigado a entregar para a Priscila uma moto e mais 50 mil reais. Maravilha. O que seria esse pedido alternativo? Ou o Eduardo, o juiz, ou faz Eduardo me dar o carro, como a gente combinou, ou, se ele não me der o carro, faça ele me dar a moto e 50 mil. É um pedido ou outro. É quando existe mais de um modo do devedor cumprir a prestação. Se no contrato, ou se na própria lei deixar claro que eu, como devedor que vou escolher, o juiz vai me dar essa faculdade de falar, Eduardo, e aí, o que você quer? Você vai entregar o carro ou vai entregar a moto e os 50 mil? E isso pode ser feito dentro de um processo, chama-se pedidos alternativos, e é o que está expresso aí no 325 do Código de Processo Civil. É quando eu peço uma determinada situação, e caso ela não seja feita, eu posso pedir o outro modo para o réu vir aqui cumprir com a sua obrigação que está prevista no contrato ou mesmo prevista na lei.
Show de bola, então. Seguindo ainda lá no nosso CPC, agora saímos dos 325, agora estamos já no 326. Lá fala para a gente assim: é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Isso é importante, sim ou não? Sim. Isso aí é algo que acontece. O parágrafo único ainda fala assim: é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Pessoal, o que nós estamos falando aqui no 326, em especial no CAPT, é o que a doutrina chama, anotem aí, pedidos subsidiários. O que seria esse pedido subsidiário? É quando eu faço um pedido e eu quero que o juiz conceda aquele meu pedido. Simples assim. Tranquilo? Mas, se ele não conceder esse primeiro pedido, eu faço outro pedido. Entendem? E aí o juiz pode me conceder esse outro pedido. Mas para ele conceder esse outro pedido, ele tem que negar o primeiro, ou quantos forem sendo feitos. Eduardo, eu gosto de, na dúvida, desenhar. Me explica melhor para que eu consiga entender o que seriam esses pedidos subsidiários. Claro, vamos lá explicar. Imaginem que eu fechei um contrato com a Camila e a Camila vai cantar no meu show. E é um show muito esperado, a Camila é muito famosa, eu quero que ela cante de qualquer forma. E eu fechei o contrato com a Camila e ela combinou comigo que ela vai lá no show, vai ser sexta-feira dessa semana, e agora a Camila vira e fala que não vai. Eu falo, oh, meu Deus, vamos ajuizar a ação, para ver como é que a gente faz para ela cumprir essa obrigação dela de fazer. E aí, qual que é o meu primeiro pedido? Imagina que está tudo pronto, só aguardando o show acontecer, já vendi os ingressos, a casa está cheia, lotada, ingressos todos esgotados, Camila canta bem, tá lá cantando, todo mundo já, meu Deus, ela tá chegando, tá chegando. Eu quero, então, que ela efetivamente vá para o show. E aí eu peço assim, excelência, eu tenho um contrato com a Camila, tudo certo, mas eu quero que ela vá. Então, qual que é meu pedido? Que ela cumpra a sua obrigação de fazer. Consegue entender? Então, qual que é o pedido? O cumprimento da obrigação de fazer. Show. Mas se Vossa Excelência não entender que ela é obrigada a fazer esse ato de ir lá no show, ela falou que não vai mais por conta de uma convicção religiosa, filosófica, vamos imaginar, nesse ponto. E aí, imagina que o juiz vira e fala, não, Camila não tem mais obrigação de ir no show. Aí eu posso falar assim, tudo bem, o que eu quero é que Camila faça o show. Mas, se Vossa Excelência entender que ela não tem essa obrigação, então eu quero que você condene a Camila a me pagar perdas e danos por todos os prejuízos que eu vou ter. Com desgaste de devolução de ingresso, questões que eu aluguei, multas, tudo que eu tiver que pagar, condene então Camila a pagar. Conseguem entender? O pedido subsidiário, eu peço um, mas se ele for negado, eu fiz um outro pedido. É assim que a gente faz. Por quê? Para evitar maiores riscos para o cliente. Exemplo, eu, há um tempo atrás, fui fazer um pedido que envolvia justiça gratuita. Qual que era meu pedido? Excelência. E era um processo de valor que passa de 1 milhão. E precisa fazer uma perícia. Qual foi meu primeiro pedido? Excelência, por favor,
conceda a justiça gratuita para a minha cliente. Qual que é o meu pedido aí, pessoal? A concessão da justiça gratuita. Só que como existia a possibilidade do juiz querer questionar se a minha cliente ter patrimônio, por mais que não tenha liquidez, o que eu falei? Excelência, eu quero justiça gratuita. Mas, caso você entenda ser impossível conceder a justiça gratuita inteira à minha cliente, eu venho requerer que se realize a concessão da justiça gratuita para o ato específico da perícia. Opa, maravilha. Aí estamos diante de uma situação também para deixar clara essa questão do pedido com caráter subsidiário. Eu só vou para o outro se o juiz negar o primeiro. Eu vou para o terceiro se o juiz negar o primeiro e segundo. Eu vou para o quarto se eu tiver negado o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim quantos pedidos eu tiver feito. Tá bom? A Jéssica mandou aqui, bacana. Então, entendo que gostou do exemplo, conseguiu entender, ficar claro aí. Tá bom? Maravilha, então. E aí, pessoal? Falamos de pedidos alternativos, falamos de pedidos subsidiários. Quero falar agora com vocês o que está no 327, a acumulação de pedidos. Gente, vocês já assistiram uma série que passa no canal Ei, Acumuladores Compulsivos? Alguém aqui já assistiu essa série? Sim ou não? Os acumuladores, o povo que vai acumulando, o povo vai comprando as coisas, vai colocando na casa. Sangue de Jesus. Emanuel falou aqui que não. Emanuel, Jéssica também falou que não. Existe uma doença que é acumular muitas coisas. A Priscila falou, já sou viciada. Priscila, fala a verdade aqui. Você assiste o episódio daquele, a gente dá até um síndrome do pânico, já começa a querer faxinar a casa, porque eles começam, vai sujando, é coisa. A gente já começa a achar que a gente também é acumulador, vou ali limpar as coisas. Ou não é, Priscila? A gente não fica até meio doido, dá um trem ruim, porque é uma doença. A pessoa que acumula, é verdadeiramente uma patologia. A pessoa adoece. Ela não consegue jogar fora as coisas e aí começa a viver em condições subhumanas. Mas, pessoal, por que eu estou dando exemplo tão fora da nossa matéria? Para entender o que é acumulação. É ter mais de uma coisa. E o que seria pedidos acumulados? Ou acumulação de pedidos? Fazer mais de um pedido. Entenda. No pedido alternativo, eu quero um ou o outro. Ou é um, ou é o outro. Ou é um, ou é o outro. No pedido subsidiário, eu quero o primeiro. Mas se você não me der, eu quero o segundo. Mas se você não me der, eu quero o terceiro. O que seria o pedido acumulado? Eu quero isso, mais isso, mais isso, e assim por diante. Então, falar de pedidos acumulados é falar que eu quero todos. Olha para você ver. Isso acontece? Acontece. E aí o artigo 327, que eu coloquei o caput aí, fala assim, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Pessoal, mas para conseguir fazer pedidos acumulados, fazer essa acumulação de pedidos, eu tenho que seguir alguns requisitos, tá bom? Os requisitos estão estabelecidos no parágrafo 1º, e acabei de colocar para vocês aí na tela. Falando o quê? São requisitos de admissibilidade da acumulação. Primeiro, que os pedidos eles sejam compatíveis entre si. Tem que haver compatibilidade entre os pedidos, porque senão não teria nem lógica jurídica para que eles fossem feitos, os pedidos, de forma conjunta. Segunda situação que é obrigatória para se fazer essa acumulação. O juízo que vai analisar o caso, ele tem que ser competente para analisar todos os pedidos. Terceira situação, aqueles pedidos, eles têm que ser todos analisados no mesmo procedimento. Esses 3 requisitos são fundamentais para se fazer pedidos acumulados. O parágrafo 2º
Fala para a gente que cada pedido, caso tenha um procedimento diverso a se seguir, vai se admitir a acumulação se o autor empregar o procedimento comum para todos. Então, mas o caso ali pode ser analisado num procedimento especial. Mas se o próprio autor falar, não, eu vou abrir mão das questões especiais, eu quero analisar tudo através do procedimento comum. A lei permite que ele faça isso, tá bom? E nas questões que, se ele não quiser fazer isso, os pedidos tiverem procedimentos diversos, aí não podem ser acumulados na mesma petição, tá bom? O que diz respeito para a gente aqui também é importante. O parágrafo 3º ainda aqui desse nosso artigo 327, que fala para a gente que o inciso 1º do parágrafo 1º não se aplica à acumulação de pedidos de que trata o artigo 326. O inciso 1º, parágrafo 1º, que é os pedidos que são compatíveis entre si, eles não se aplicam à acumulação de pedidos que está lá falando no parágrafo único do artigo 326. Lá fala nesse parágrafo lá se fala sobre as questões que envolvem caráter subsidiário. Então, não é a mesma coisa que aqui estamos tratando. Eduardo, me dá um exemplo de pedido cumulado, de um caso em que tem pedido cumulado. Ainda nesse acidente, vamos imaginar, a Jana, quando ela bateu o carro na minha pessoa, eu estava na minha bicicletinha lá andando, quebrou minha bicicleta toda, só que a bicicleta, né, gente, não tem uma proteção tão grande. Aí imagina que eu caí no chão, bati, machuquei todo. E aí imaginem que eu tive um dano físico muito grande no meu rosto, por exemplo. Imagine. No caso, eu vou pedir da Jana o quê? Dano material, por exemplo, o conserto da minha bicicleta. Eu quero que conserte a minha bicicleta. E, gente, tem umas bicicletas que sangue de Jesus tem poder. É bicicleta 30 mil, viu, gente? Deus é mais. Maravilha. Além disso, o dano material, pode até ser genérico, se eu não tiver certeza, que é o tratamento. Eu vou ter gasto com tratamento médico. Mas você lembra que eu falei que eu tenho um problema na face? Machucou meu rosto todo. Eu posso pedir um dano moral estético. Pela minha lesão, eu posso pedir que a Jana me pague também de dano moral. Aí eu quero que vocês entendam. No pedido cumulado, a maior diferença dele para o pedido alternativo e subsidiário é que aqui eu não quero que o juiz conceda um ou outro. Eu quero que o juiz conceda tudo. O dano material para consertar a bicicleta, o dano material para pagar meu tratamento, o dano moral e estético pelo acidente que gerou uma lesão, por exemplo, no rosto. A título de exemplo. Conseguem entender esta diferença entre pedido subsidiário, pedido alternativo e pedido cumulado? Sim ou não? Me deem um feedback aí, que isso é muito importante, senão eu repito aqui para vocês. Me falem aí que eu quero saber. Estão falando muito não, né? Vocês estão tímidos? Ou ficar com dúvida? Pode falar, a gente fala sobre esse assunto. Por mim tá tranquilo. Repete, por favor. Repito sim, Priscila. Camila falou que tá tranquilo, mas a Priscila, eu vou repetir, que a gente não pode ficar com dúvida. A gente tem que ficar tudo claro. O pedido alternativo, o que seria, Priscila? Eu quero isso, mas se não for feito dessa forma, por exemplo, a Priscila me deu, aquele exemplo que eu dei, eu tenho que dar o carro para a Priscila, que eu vou montar nos estilo anos 70, mas se eu não fizer isso, como nós dois fechamos um contrato, lá fala que se eu não te der o carro dos anos 70, eu tenho que te dar uma moto mais 50 mil reais. Então, o que é pedido alternativo? Quando eu tenho a possibilidade de resolver aquela obrigação de mais de uma forma, eu possibilito que se realize daquela forma que ali combinamos. Então, seu pedido seria o quê, Priscila? O Eduardo vai me dar o carro dos anos 70, caso ele não me dê os dos anos 70, ele pode me dar a moto e mais 50 mil reais, que foi o que a gente combinou. Então, existem formas diferentes, ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra, entende? Eu não vou te dar o carro dos anos 70, mais a moto e os 50 mil, não é isso não. Ou eu te dou um, ou eu te dou o outro. Isso é um pedido alternativo. Um pedido subsidiário. Vamos imaginar assim, aquele caso que eu falei da Camila. Peço para a Camila fazer o show. Esse é o meu pedido, eu quero isso.
Mas, se o juiz entender que Camila não tem obrigação de fazer o show, aí, caso ele não conceda o meu pedido de obrigar ela a fazer, eu quero que ela seja condenada em perdas e danos. O caráter subsidiário, o pedido subsidiário é assim: eu peço um, só se o juiz negar que eu vou para o outro. E, por fim, o pedido cumulado, eu faço mais de um pedido dentro do mesmo processo. Eu quero um ou outro? Não, eu quero todos. O caso que eu falei, o acidente, pediu dano material para consertar a bicicleta, outro pedido, qual que é? O tratamento da minha saúde, outro pedido, o dano moral e estético. Eu tenho 3 pedidos no mesmo processo. Dano material para pagar a bicicleta, dano material para pagar o tratamento, dano moral e estético pela lesão que me foi ocasionada. Eu tenho 3 pedidos no mesmo processo. Isso é pedido cumulado. Eu quero os 3. Se eu vou conseguir, é outra coisa, mas eu quero os 3, tá bom? Em relação ainda à questão que envolve o pedido. Ah, Priscila, conseguiu ficar claro agora, minha amiga? Me fala aí. Caso precise, eu repito novamente. Maravilha, falou que sim. O artigo 328, a gente já caminhando aqui por finalmente, fala para a gente que nas obrigações que são indivisíveis, que tem uma pluralidade de credores, mais de um credor, aquele que não participar do processo receberá sua parte deduzida as despesas na proporção do seu crédito. É uma peculiaridade que envolve aqui essa situação de obrigação indivisível com pluralidade de credores. Mas, verdadeiramente, para a gente fechar nosso encontro, eu quero falar do último artigo aí da nossa caminhada de hoje, o artigo 329. O pedido, o que eu falei com vocês? Ele limita a atuação do poder estatal. Pergunta, posso mudar o pedido? A lei no 329 coloca as possibilidades. Primeiro, se ainda não tiver acontecido a citação do réu, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa do pedido, independentemente do consentimento do réu. Então, se eu comecei a ação, mas ainda não teve a citação do réu, eu, como autor, posso pedir para alterar aquele meu pedido ou a causa de pedido. Se dentro do processo já tiver acontecido a citação do réu, eu ainda posso pedir para mudar o meu pedido até a fase de saneamento. Essa fase nós vamos falar mais à frente. Só que tem um detalhe. Depois que é feito a citação do réu, antes do saneamento eu posso pedir para mudar o pedido? Posso. Mas, nesta outra situação, o réu vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar e caso ele não concorde, não poderá ser alterado o pedido ou a causa de pedir. Tá bom? Então, quando o réu já foi citado, tenho que ter o consentimento do réu para mudar o pedido ou a causa de pedir. Se o réu ainda não foi citado, o autor pode alterar ou aditar o seu pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. É o que está aí no 329, inciso 1º e 2º do CPC. Tranquilo? Maravilha, então. E com isso, pessoal, todo o conteúdo que eu queria tratar com vocês, nós conseguimos falar. Fiquem tranquilos. Além de estar no chat aqui, já foi disponibilizado para vocês o material de apoio do Encontro 4 e também do Encontro 3 que tivemos mais cedo, já está disponibilizado para que vocês leiam com calma esse texto legal. Tá bom? Para a gente finalizar bem. Seguimos bem? Caminhamos bem? Compreendemos nossa jornada? Fala aí que eu quero saber antes da gente encerrar aqui. Conseguiu, então, todo mundo seguir bem? Seguir entendendo? E notem que a gente está fazendo uma caminhada, passo a passo, para a gente entender uma coisa atrás da outra, tudo com lógica. Priscila, Jéssica, Camila, Emanuel, sim, 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 tudo certo. Fico muito feliz. Vou fazer só um pedido. Como já terminei o conteúdo, vou encerrar a gravação e venho conversar com vocês que estão ao vivo. Combinado? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa caminhada comigo e com seus colegas que aqui estiveram ao vivo.
Nós nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço